Eu quero saber de vocês, assim, as perdas, elas gritam de lado a lado ou tem algum lado que vai sair mais prejudicado por ela? O Fluminense não vai ter nem o Alexander, nem o Keno, né? São duas certezas. O Samuel Xavier e o Martinelli pode ser que voltem. Isso é o lado do Fluminense. E no lado do Flamengo, o Pedro não treinou, o Cebolinha está sendo reavaliado, o Matheus Cunha deve ser relacionado, mas talvez não tenha condição de jogar no gol. Aí tem Matheus França voltando, Thiago Maia era só desgaste. Então, assim, é um jogo que vai ter que olhar para o que tem à disposição para montar time. O Fluminense continua na frente? Eu não quero nem pensar nisso. Ah, não? Sabe por quê? Porque você não é técnico. Não, porque o Flamengo não tem o melhor elenco da América do Sul. É capaz de superar isso. Sem duvidamente. Muito obrigado, meu senhor. Então, Se depois cantar com a Tereza, Flamengo. O pessoal começa a ouvir vozes. O negócio aqui, ó, falou de Fla-Flu, falou de mata-mata, o negócio fica complicado aqui nesse estúdio. Eu não sei nem o que é isso. Ô, Zé, você segura aí, Zé. Que é isso? Fosse espanhol, ia dizer que era o maluco do Sampaoli, né? Isso não foi. Sampaoli. Ô, Zinho, vou falar um negócio pra você. O Fluminense, tem o Keno é desfalque? Os dois desfalques do Fluminense O Alexander é desfalque. O Alexander é um baita jogador. E como ele flutua bem entre a ponta e a lateral esquerda, e abre espaço para o Marcelo. Então, eu entendo. Mas o Fluminense tem soluções para isso. E tem apresentado essas soluções ao longo das partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo... O Flamengo ganhou esse jogo aí, do Bahia. Ganhou. 2 a mais. O Flamengo ganhou o jogo. Pode continuar, pastor. Ganhou. E? Ponto final. Zanovelli ajudou a ganhar? É isso? Não, né? Você ia falar nada, não. O Sampaoli foi muito criticado pelas modificações, isso que eu ia te falar, né? 5 de uma vez. Mas aí não é só ele. Aí vem cá, ele falou que é porque tá todo mundo machucado. Sim. Aí já entra num outro departamento mesmo. O que está acontecendo lá? É tudo lesão muscular, ou tem gente que está tendo outra coisa, ou ele está colocando o jogador que está estressado e o departamento não avisou a ele lá, 5 no intervalo. A gente está vendo aí, ó, saiu o Davi Luiz, entrou o Wesley. O Davi Luiz está fora do jogo com problema na posterior de coxa. Mas era só um desgaste, então também deve voltar. Então já entrou desgastado, é isso que eu acho. Efetivamente fora é o Davi Luiz. Tá, mas esse desgaste, porque o torção, aí não tem jeito, não tem um departamento nenhum lá que vai dizer, olha, o cara tá aqui com os músculos que vão estourar, que vai dar um problema, poupa ele e tal. Bom, o Cebolinha tá voando, não tem problema, mas você leva uma torção, no tornozelo não tem. Desgaste eu já acho questionável. Então por quê? Precisava tanto dele assim para o jogo contra o Bahia? Deve haver algum indício de que ele já não tá bem para jogar. Acho que o técnico tem que ser informado por um outro departamento que, olha como é que está a situação daquele outro. No caso, se ele sai com desgaste aos 45, então não põe para jogar. Então tem algumas coisas aí que não acho que não estão funcionando. Era para poupar o Eric, de repente, então, que jogou os últimos jogos? Não, mas aí você vai olhar o Eric que estava pior do que o Thiago, porque o Thiago machucou, põe uma outra opção ali. O Thiago também não estava jogando. Eu acho que não dá para colocar alguém que você vai tirar por desgaste no intervalo. E aí fica parecendo maluquice, que alguém falou que o Sampaoli tem uma fase maluca mesmo, não sei se foi ontem no Linha e tal, que ele tem fases, né? Passa por algumas fases. Uma é de maluquice com relação à escalação. Aí ficou parecendo que era a fase maluca. Pô, tirou 5 no intervalo e tal, e ele estava justificando. Essa é uma outra Depois coisa. vai chegar naquela fase de telefonar para os caras pedindo reforço, mas acho que no caso do Flamengo não é possível que ele vai chegar nessa fase. A 42ª partida seguida na carreira dele, mudando o time. Agora, é um duelo inédito, né? Incrível, né? A história da Copa do Brasil é a primeira vez. Né? Já é tão longa essa história e nunca houve esse cruzamento. Sensacional. Tomara que o máximo de jogadores se recupere para a gente ter times mais fortes possíveis, para a gente ter 2 grandes jogos. Para esse primeiro, o Fluminense já meio que acostumou-se a jogar sem ele, né? Já estava meio adaptado ali. O Lima está jogando bem. Já está entrando ali.
Agora vamos ver quantos aí. O Davi Luiz fez gol, já vi que está fora de vez. O Davi Pedro, Luiz tá o Pedro fora, é dúvida. o Pedro É dúvida? dificilmente joga. Não. Tem uma pequena chance de ser relacionado, mas dificilmente joga. O Diniz, depois da vitória do Fluminense 2-0 em cima do Cuiabá, foi perguntado sobre esse Fla-Flu também. Vamos colocar o Fluminense nessa história. Fala, Diniz. É difícil fazer esse tipo de avaliação. Não dá para mensurar esse tipo. Também eu nem sei do Flamengo quem vai estar no jogo, quem não vai estar. A questão do Pedro, não sei. As notícias, a gente vai preparar o melhor possível. O Flamengo tem um elenco muito forte, a gente sabe. É o elenco mais farto do Brasil em termos de possibilidades daquilo que o dinheiro pode ter. A gente também tem um elenco que eu já falei que me agrada muito. E também não é um confronto de treinadores, é um confronto de duas instituições muito maiores do que seus treinadores. E é um clássico que tem uma história gigantesca, das maiores aí do Brasil e do mundo. Quero saber o seguinte, o Diniz fala que não é um confronto de treinadores, que são duas equipes qualificadas, tenta rechaçar um pouco ali essa coisa de poder ser favorito nesse confronto, né? Você concorda com o Diniz? Sim, concordo, mas assim, não deixa de ser um confronto entre os treinadores, porque eles com problemas, e foi enumerado aí, né? Tanto do Fluminense como do Flamengo, vão ter que vão trabalhar bastante, né? Para montar, para ajustar, levar o melhor a campo, e é claro que vai olhar para o adversário. Vai mais ou menos tentar ver o que vai ser feito do outro lado. Então passa um confronto por eles. Quem vence esse duelo tático, essa arrumação de time, quem surpreende o outro. Agora, é claro que quando a bola rola, são os jogadores dentro de campo. Executar isso que o treinador montou. Aí é o jogador que é o momento final, é ele que decide dentro de campo. E no momento, o Fluminense joga um futebol melhor. Assim, qual é a dúvida que a gente tem do Fluminense? Vai voltar o André, que não jogou o último jogo, estava suspenso, foi expulso contra o Cruzeiro. Aí ele volta na cabeça de área, ele mantém o Thiago Santos. E aí o Lima faz aquela função mais à frente ali com o André, porque não tem o garoto, né? Ou não, ele só bota o André no lugar do Thiago Santos e mantém lá o John Kennedy na frente. Essa é a dúvida da gente. Eu não dá para arriscar não, falar assim, esse é o favoritaço. No momento o Fluminense leva uma vantagem. É difícil, né, Zinho? Deixa eu que sou mal, como é que é o muro nada. Você quer tomar essa dele, Deixa ele ficar aqui em cima do muro. Não, coloquei. No momento o Fluminense. Eu falei, no momento o Fluminense leva vantagem. Não, claro, mas assim... mata-mata? É lógico que as instituições, os clubes são muito maiores do que os dois técnicos, né? O Diniz nem poderia falar coisa diferente. Sim. Mas a gente fica assim na expectativa de saber o que ele vai fazer. O outro lado lá também, que vai ter que mudar o time de novo, que é o lado do Flamengo, que já não vai ter o mesmo time pelos desfalques, mas e aí, o que faz? E tem essa história, é uma revanche, como é que foi no Carioca, né? Ganhou, mas depois... Então, mas no final, mas o Flamengo ganhou o primeiro jogo, depois tomou de 4 e perdeu a Taça Guanabara, e depois o Campeonato Carioca muito próximos e tal, e que pese não se valorize muito a Taça Guanabara, mas pro Diniz era forte. Enfim, tá lá meio engasgado, né? O torcedor do Flamengo tá engasgado. E não é de hoje não, né? Que o Fluminense vem sendo aí uma pedrinha no sapato do Flamengo e tal. Pedrinha não, só uma pedrona, né? São paralelepípedo. Pascoalzinho, tem pouquinho tempo. Amanhã a gente pode definir aqui, debater melhor sobre os setores, né? Porque eu acho que existem muito mais certezas nos setores do Fluminense do que dos setores do Flamengo, apesar de que o ataque do Flamengo, ainda com as modificações, tem ido bem. Não, a gente precisa saber se o Cebolinha vai jogar. Essa é uma questão. É trunfo? O Cebolinha está jogando bem. Aí o Bruno Henrique ainda não é o Bruno Henrique. A gente tem que levar isso em consideração. O Arrascaeta, ainda não é o debochado. É só o Arrascaeta. Ele, para ser o debochado, ele tem que jogar melhor. Melhor fisicamente, melhor tecnicamente. E o fisicamente já agrega muita coisa para ele até melhorar tecnicamente. Né? Porque ele é um jogador diferente. O Everton Ribeiro vai jogar, né? Porque nem entrou contra o Bahia. Tá descansadão. Mas precisa ver aí precisa ver como é que o treinador vai dormir, né, Zinho? Aí pode ser que naquele treino da madrugada... Gabigol, Pedro, Arrascaeta coletivo, e né? Não, o Pedro não. Não, o Pedro pode ser que sim. O Pedro não treinou hoje, acho difícil que ele tenha se condição não treina, não joga.
Olha aí, Fãs de Esportes, Fluminense e Flamengo desde a chegada do Jorge Sampaoli, com Fluminense 7 jogos, aproveitamento de 76,2%, 17 gols marcados e 6 sofridos. O Flamengo, 8 jogos, com 4 vitórias, um empate e 3 derrotas, o aproveitamento é de 54,2%. Aí tem 20 gols marcados, uma média um pouquinho maior, e 12 gols sofridos. Também tem o dobro de gols sofridos. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Tá aí, então, tem simplesmente para animar o meio da semana nessa terça-feira, Fluminense e Flamengo de Copa do Brasil. Que maravilha, ô Mari. E aí, assim, por mais que a gente olhasse o Flamengo e o Fluminense, via o Fluminense crescendo nessa temporada, a gente imaginava um Flamengo voando nesse momento, né, da temporada. E tudo começou a dar errado e vai ser mais um encontro em que o Flamengo segue pressionado e o Fluminense muito bem. É isso, momentos muito diferentes, né, dos dois times, dos dois clubes, um aprimorando ainda mais um trabalho, uma forma de jogar, uma identidade, com novas peças, agregando, e o outro precisando resolver problemas, precisando encontrar soluções enquanto as coisas acontecem, porque não dá para parar o ônibus para descer, né, no próximo ponto. Precisa encontrar alguma maneira de fazer esse Flamengo dar resultado que o torcedor espera e que agora, recentemente, há 5 meses, conseguiu conquistar competições importantes. Falar de favoritismo é muito difícil, mas eu acho que desacreditar num Fluminense que chega melhor também é brigar contra o que está acontecendo, né? E até em final de campeonato estadual. A maneira como as coisas aconteceram, como reverteu um importante resultado justamente por conta da confiança de um trabalho, é um Fluminense que se mostra menos... não frágil, mas no sentido de se abalar e conseguir retomar a rédea de um trabalho muito bem elaborado pelo Diniz. O Flamengo vai ter que encontrar alguma solução. Ô André, você até abriu o programa, né? Na segunda passada a gente estava falando de um Flamengo que estava entrando no Z4 do Brasileiro, mas ganha 2 jogos e sobe no Brasileirão. Isso, o que a semana passada carrega o Flamengo para esse jogo do Fluminense? O que essas 2 vitórias ajudam num duelo com o Fluminense que já está no embalo? A vitória sempre ajuda, né? Quando é mais de uma, evidentemente ajuda mais ainda. A minha impressão é que o São Paulo está um pouco mais contente com a forma de jogar em relação ao que ele entende em termos de utilização do elenco do Flamengo, naquilo que ele acha que é o melhor a fazer dentro de campo. Aí eu estou falando de sistema e escolha de nomes. Alguns jogadores a gente viu nessas 2 vitórias subirem de nível. Isso também dá mais tranquilidade para a comissão técnica que acabou de chegar, dá mais confiança para o time, coloca a torcida num plano um pouco melhor também, diante desse Fla-Flu, né, dos 2 Fla-Flus que vão acontecer pela Copa do Brasil. Mas indiscutivelmente, como disse a Mariana, o time que está melhor ao longo do ano todo e continua melhor é o Fluminense. A gente não pode descartar isso se tiver que responder a pergunta que estava na tela agora há pouco. Tem favorito? Talvez tenha. É o Fluminense. É muito? Não, não é muito. Já foi mais? Sim, já foi bastante mais. Mas o Fluminense é o time que, por sequência de ideias, por jogadores atuando próximo do seu máximo, por uma força coletiva que é marcante nesse ano em todas as competições, tem que ser considerado o time teoricamente favorito nesse confronto gigantesco, espetacular, maravilhoso, imperdível de Copa do Brasil. Pois é, e quando a gente pensa no Flamengo, em favoritismo, a gente pensa no Flamengo também sem o Pedro, que é o cara que faz os gols do Flamengo. É uma temporada incrível. Vou mostrar a tela para vocês. Então, são 23 jogos, ele tem 21 como titular, minutos por jogo 75,3, 22 gols. Gols por jogo 0,96, quase um gol por partida, e tem 3 assistências. Ele é o artilheiro do clube no ano, mas hoje ele não treinou, ele está com a lesão muscular. Hoje ele não treinou e dificilmente ele estará à disposição amanhã do Jorge Sampaoli. E aí, pensando no Gabigol, é um Gabigol que não está na sua fase mais artilheira, Mari. Se tem uma notícia ruim para o torcedor, é essa, porque era um torcedor que ainda tinha aquela esperança, aquele fio de esperança de que ele pudesse estar à disposição para amanhã. E esse torcedor ele ficou ainda mais abalado depois do jogo contra o Bahia, né? Que um caminhão de jogadores saem lesionados e aí precisa
entender os próximos dias para colocá-los na melhor condição para esse confronto. Eu acho que sim, é uma baita perda para o Flamengo. Concordo com você, não é um Gabriel que tem se colocado como substituto imediato na função gol. O Flamengo hoje ele está dividindo muito mais essa responsabilidade, inclusive nesse último jogo com Davi Luiz marcando. Enfim, acho que ainda pode apostar num bom momento de Everton Cebolinha, de Ayrton Lucas. Eu acho que quanto mais o Flamengo conseguir dividir essa responsabilidade, melhor. Mas também é importante esses 2 gols que o Gabriel fez de pênalti, porque também poderia ser um momento pior, também poderia passar por um baixo aproveitamento nessas cobranças em que ele é muito bom. Então, acho que mesmo assim é uma ausência muito sentida, mas tem jogadores com uma capacidade muito alta de assumir essa responsabilidade. A gente vem de um Fla-Flu muito interessante em que o técnico não era o Sampaoli, falando das finais do Carioca. O que você acha que o fator Sampaoli muda de configuração tática, de troca? Você imagina realmente o Fluminense com mais posse de bola e dominando e um Flamengo propositivo ou não? Trocação boa? Então, essa sua pergunta é a mais interessante de todas em relação à dinâmica dos clássicos que vão acontecer pela Copa do Brasil. Porque, na direção do Vitor Pereira, nem sempre o Flamengo queria ser o time com mais iniciativa, né? Aliás, o futebol que o Vitor Pereira entende que é mais aplicável aqui no Brasil, aí pensando nos times que ele dirigiu, até vir ser técnico do Corinthians, pensando na forma como o Corinthians jogou muitas vezes e como o próprio Flamengo dele jogou no período em que ele esteve aqui, ele é um cara mais estratégico e que, se precisar permitir que o adversário se sinta confortável com a bola para atacar o campo, que vai sempre aparecer, vai sempre estar disponível em algum lugar, ele faz isso. Ele gosta desse tipo de coisa. O Sampaoli não. O Sampaoli é um cara mais obsessivo com certas ferramentas de jogo. E ter a bola é uma delas, e ele deixou isso claro na sua primeira entrevista de apresentação. Agora, ele vai treinar e preparar o Flamengo para discutir a posse com o Fluminense nos 2 jogos? Ou ele vai tratar de competir e entender o que o jogo oferece de acordo com os riscos que o Fluminense toma, justamente por ser esse time que viaja tão junto e que, obviamente, deixa campo para o adversário explorar? Aí acho que o conceito que ele prefere vai entrar em um pequeno conflito com aquilo que o adversário oferece para ele. Então, eu tenho uma das grandes curiosidades que eu tenho em relação a esses jogos é como o Flamengo vai se comportar